Olá pessoal, bom dia. Hoje é 5 de novembro, são 10 horas da manhã e hoje a gente gostaria de dar um pouco de prosseguimento daquilo que a gente viu ontem naquele sonho verdadeiro do qual Augusto Boal nos fala. Por coincidência, hoje dentro dessa trama que o universo sempre nos surpreende, eu recebi hoje pela manhã o livro Paulo Freire, Semeador de Utopias, os inéditos viáveis dos sonhos impossíveis, que é justamente o livro que foi lançado agora, organizado por Ana Maria Araújo Freire, Nita Freire, companheira de Paulo Freire, e Marília Pinho Machado de Souza, edição de Peri Mesquida, da PUC Press. Nesse livro, que acabou de chegar, está quentinho, nós tivemos a alegria e a honra de participar do último capítulo do livro, onde nós relatamos a nossa experiência de alfabetização de pescadores e pescadoras do Regional Nordeste 2 da CNBB dos anos 80, onde passamos uma manhã inteira conversando com o nosso querido Paulo Freire sobre a nossa prática pedagógica com aqueles adultos. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui também hoje, comunicando a vocês e, logicamente, a nossa sugestão, se vocês quiserem adquirir o livro, fazer a leitura, a gente ficaria muito contente, né? Paulo e os seus inéditos viáveis, os sonhos impossíveis que se podem realizar a partir daquilo que a gente se coloca a caminho, né? Como diria Helder Câmara, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha juntos é realidade. Então, eu queria compartilhar com vocês essa alegria. E assim, eu lembro muito uma coisa que Paulo Freire dizia, né, em relação à questão da formação, da educação. Ele sonhava com a escola competente ao ensino, uma escola séria. Mas uma escola, por ser séria e por ser competente ao ensino, deveria ser uma escola geradora de alegria. Então parece que hoje é isso que é o nosso desafio, parece que é o nosso dever, perguntarmos-nos qual é o nosso carisma. Qual é a nossa missão diante dessa refundação que precisamos fazer da alma brasileira, da cultura brasileira, da democracia brasileira, né? Nós estamos passados 7 dias da eleição, né? Estamos completando hoje o 7º dia, e nós vimos nessa semana como os frutos comprovam a árvore. Durante essa semana, os fascistas extremistas de direita fizeram saudação nazista em Santa Catarina, diante de um quartel do Exército. Eles sequer conseguem refletir que o Exército brasileiro esteve na Itália combatendo o fascismo. E eles foram para diante do Exército brasileiro cobrar uma atitude estúpida de implantação de um golpe militar de extrema-direita aqui. Nós vimos nessa semana um policial militar reformado estrangular uma criança de 6 anos de idade em Belo Horizonte. Uma criança de 6 anos de idade foi estrangulada por um policial militar reformado. Uma criança de 12 anos de idade, a idade da minha neta mais velha, a Luana Rafaela, foi morta a tiros em Divinópolis por um bolsonarista. Então nós vimos as estradas sendo interrompidas, sendo obstaculadas, né? Nós vimos um gado se movendo, dizendo-se democrata e pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção militar por meios violentos. Então esses frutos que apenas em 7 dias a gente está conseguindo comprovar, isso é uma manifestação daquilo que é a árvore que nos produz. Essa árvore é composta por um consórcio, né, ideológico, religioso, fardado, que ao longo desses 4 anos gerou esses frutos que a gente está vendo agora acontecer. Então, diante disso, cabe a nós nos perguntarmos, continuarmos nos perguntando sobre o nosso carisma, sobre o nosso papel, sobre a capacidade que nós temos e a responsabilidade que nós temos de agir para recuperar o Brasil.
E eu gosto muito disso que o Paulo Freire nos diz, que é importante sermos escolas geradoras de alegria. E aqui o conceito de escola não é o prédio, não é apenas a instituição. É a concepção formadora, recíproca, comunitária, dialógica, que a sociedade brasileira, nós da sociedade brasileira, precisamos assumir e colocar dentro das nossas ações, dos nossos propósitos, das nossas metas, a produção de alegria. E a alegria é fruto de quê? Da confiança, da generosidade, da gratuidade, da transparência, da solidariedade, da distribuição dos bens materiais e imateriais que nós produzimos coletivamente. Então, hoje, no dia de sábado, no 7º dia, né, aproveitando isso, essa visita que Paulo Freire vem nos fazer, através dessa obra composta a várias mãos e tão bem produzida, pensada por Nita Freire, cabe a nós, passado esse 7º dia, o 7º dia tem uma simbólica muito forte dentro da religiosidade brasileira, que recebe uma influência muito grande cristã, de ser um número, né, de parada, de reflexão. É no 7º dia que nós celebramos também o luto da ida dos nossos entes, mas é também no 7º dia onde nós proclamamos a alegria de uma ressurreição, de uma mudança, de uma capacidade de sairmos às ruas para mostrar que nós não vamos nos deixar vencer pelo ódio, pela violência, pela burrice, pelo extremismo que essa extrema-direita quer colocar à força no Brasil. Então hoje é motivo de resistência, uma resistência que vai buscar justamente nas fontes produtoras de solidariedade, de humanidade, o nosso agir, o nosso construir esse Brasil diferente, um Brasil muito mais voltado para os valores humanos, para os valores humanistas, e que é justamente a partir dessa construção solidária, alegre, gratuita, comprometida, responsável, séria, como diz Paulo Freire, né? Uma escola séria e competente, mas uma escola, por ser séria e competente, capaz de gerar alegria. Então sejamos escolas uns para os outros, né? Tenhamos a capacidade de colocar em comum aquilo que nós conhecemos e tenhamos a humildade e a inteligência e a sabedoria de receber o ensinamento que o outro nos traz. Nessa comunhão de ensinamentos, como Paulo Freire dizia, a gente vai construindo a nossa libertação. Ninguém liberta ninguém. Os homens se libertam em comunhão, por meio da ação laboral, por meio do trabalho. Então era isso que eu gostaria realmente de compartilhar hoje com vocês, essa alegria de poder ter recebido hoje, no dia de hoje, uma obra tão importante, um pensador tão fundamental para a vida brasileira, e a gente teve a honra de poder participar dessa obra, nesse momento em que o Brasil começa a construir o seu novo Brasil, um seu novo horizonte. Então vamos em frente, um bom final de semana para todos e para todas, e aquele abraço. Tchau!